Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 18ª aula de Lógica de Programação e Algoritmos, certo? Assim como em outras aulas, nós vamos abordar hoje assuntos que foram vistos na sala de aula. E o assunto de hoje é estrutura case, certo? Então aqui, nós temos o nosso primeiro exemplo, em que eu declarei aqui uma variável chamada código, e ela é do tipo inteiro, certo? Aqui está na seção de declaração de variáveis, como a gente já aprendeu. Então, aqui, eu vou mandar o usuário digitar 1, 2 ou 3, certo? E, a partir dessa escolha do usuário, vai aparecer a disciplina é banco de dados, a disciplina é programação, a disciplina não é de informática. Por que é a partir da escolha do usuário? Porque se ele digitar 1, vai aparecer isso daqui. Se ele digitar 2, vai aparecer esse daqui. E se ele digitar 3, vai aparecer isso daqui, certo? Vamos executar o programa? F9. Vou digitar primeiramente o número 1. Aqui, ele apresentou a disciplina banco de dados, conforme havia previsto bem aqui no código, certo? Porque caso 1, ele deve apresentar a disciplina banco de dados. Vamos fazer de novo. F9. Vamos digitar o 2. A disciplina é programação. Porque caso 2 vai apresentar a disciplina programação. Vamos fazer novamente. F9. E agora o terceiro caso. A disciplina não é de informática, certo? Essa estrutura case aqui é bastante importante para quando a gente quer fazer escolhas, certo? Quando o usuário precisa fazer escolhas, então é bastante comum haver no código essa estrutura case. Então, aqui eu trouxe para vocês um segundo exemplo da estrutura case, certo? Aqui no caso eu declarei duas variáveis que são do tipo inteiro e mandei o usuário digitar 1 para a gravata, 2 caso ele queira a fralda e 3 a rasteirinha, certo? Então aqui eu vou ter uma escolha que vai ser feita através do que o usuário vai digitar, que vai ser 1, 2 ou 3. Se ele digitar 1, vai aparecer na tela, essa peça é do vestuário masculino. Se ele digitar 2, vai aparecer, é de bebê. E se ele digitar 3, vai aparecer, essa peça é do vestuário feminino. Vamos executar o código e ver o que acontece? Vou digitar 1. Essa peça é do vestuário masculino, porque caiu aqui no primeiro caso. Vou digitar F9 de novo. E agora o segundo caso. 2, eu escolhi fralda. Então, vai cair nesse segundo caso aqui e ele vai apresentar na tela é de bebê, como foi apresentado bem aqui. Vamos novamente executar. E ir para o terceiro caso. No caso agora eu quero escolher rasteirinha, o número 3. Digito 3 e vai aparecer essa peça é do vestuário feminino, certo? Aqui, caiu no terceiro caso. Bom, aqui eu trouxe para vocês um outro exemplo de estrutura case. Aqui eu declarei 4 variáveis, 2 números, uma para a operação e outra variável para o resultado. Os 2 números são do tipo real, a operação é um caractere e o resultado também é real. Então, aqui eu pedi para o usuário digitar o primeiro número, a operação que ele vai escolher, que vai ser uma dessas daqui, mais, menos, multiplicação e divisão, e o segundo número. Então, a partir da operação que ele for escolher, vai cair nestes casos aqui, certo? Se ele escolher mais, vai haver uma soma dos 2 números que ele escolheu. Se ele escolher menos,
vai haver uma subtração dos dois números que ele escolheu. Se ele escolher multiplicação, vai multiplicar os dois números que ele determinou. E se ele escolher divisão, vai ocorrer a divisão dos dois números que ele determinou também, certo? Então, aqui vamos executar o programa com F9. 3. A operação vai ser soma. E o outro número vai ser 2. E o resultado vai ser 5, porque 3 mais 2 é 5. Então, ele caiu nesse primeiro caso aqui, certo? Porque como eu escolhi o operador mais da soma, e o resultado foi a soma dos dois números, certo? Então, vamos executar novamente. F9. 3 menos 3. Vai dar 0, porque 3 menos 3 é 0. Então, caiu neste segundo caso aqui, certo? Vamos executar novamente. Agora, 3 vezes... O símbolo da multiplicação é o asterisco. E o próximo número é 3 também. Então, vai resultar 9, porque 3 vezes 3 é 9. E já caiu nesse terceiro caso, certo? Porque multiplicou o número 1 pelo número 2. E aqui vamos executar novamente. 3. Agora vamos fazer a divisão. Dividido, que este é o operador da divisão, que é uma barrinha. 3 dividido por 3 dá 1. E ele vai mostrar o resultado, porque eu mandei que ele mostrasse, certo? Então, além dele calcular, ele vai mostrar também na minha tela. Então, agora eu trouxe outro exemplo para vocês, em que aqui eu declarei uma variável que é do tipo inteiro, e a partir do que o usuário digitar, no caso ele vai escolher entre o número 1, 2 ou 3, vai haver uma apresentação aqui diferente, certo? Porque se ele escolher 1, vai aparecer sair de casa às 8 horas. Se escolher 2, vai sair de casa às 14 horas. Se escolher o 3, que é para churrasco, vai sair de casa ao meio-dia. E se ele não escolher nenhum, nem 2, nem 3, vai aparecer fique em casa, certo? Vamos executar o programa. Então, se eu digitar 1, quer dizer que é para praia. O 2, cinema e 3, churrasco. Vou primeiro digitar 1. Apareceu a mensagem deste primeiro caso aqui. F9. Vou escolher o 2 agora. E vai aparecer a mensagem que eu mandei apresentar neste segundo caso aqui. F9 novamente. E agora eu quero 3 de churrasco. Vai aparecer sair de casa ao meio-dia, como foi determinado no terceiro caso. Mas agora eu não quero nenhum, nem 2, nem 3. Eu quero 4. Vai aparecer fique em casa, porque não faz parte do primeiro caso, não faz parte do segundo caso e nem do terceiro, certo? Então, agora, para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe aqui mais um exemplo da estrutura case, para que vocês possam observar melhor o que é que acontece quando a gente utiliza estes comandos, certo? Então, aqui eu coloquei um menu, um cardápio, certo? Onde o usuário vai digitar 1 para batatinha, 2 para chocolate quente e 3 para sorvete, certo? Então, aqui neste exemplo, é bem mais fácil de observar as escolhas do usuário, certo? Num cardápio de refeições. Então, se ele escolher 1, vai aparecer que ele adora batata frita. Se ele escolher o 2, vai aparecer que adora chocolate quente. E o 3 adora sorvete. E em outro caso, quer dizer que não vai escolher nenhum, nem o número 2, nem o número 3,
vai aparecer não gostei de nada. Vamos executar o programa com F9 e primeiro digitar 1. Vai aparecer adoro batatinha frita porque caiu no primeiro caso. F9, número 2 agora. Adoro chocolate quente. Do mesmo modo que neste caso aqui, 2. F9 e agora o 3. Adoro sorvete. Certo? Como aqui no terceiro caso, mandou aparecer esta mensagem. E mais uma vez, vamos colocar agora 7. Percebam que 7 é diferente de 1, 2 e 3 e não está na ordem, né? Eu não coloquei o número 4 já para vocês observarem que pode ser qualquer número depois do 3. Então, vai aparecer não gostei de nada, certo? Então, gente, por hoje é só. Tenham um bom dia e até a próxima aula, turma.